Meu nome é Simone Miranda. Meu nome é Renata Borja. Eu sou Renata Moreira. Eu sou Cida Lopes e juntas nós somos O Quarteto PC. Quando que a tecnologia passou a ser problema na sua vida? Quando que a tecnologia passou a ser problema na sua vida? Gente, a minha área é sexualidade. O que eu tenho de reclamação, de queixa dos casais, isso tanto mulher como homem, tá? No casal hétero, por exemplo, que o tanto que a tecnologia está ocupando o lugar das relações, ocupando o lugar do sexo, assim, com a pandemia, subiu, aumentou mais de 80%. Cida, não fala não. Deixa eu te contar uma coisa. Adultos e crianças no consultório, e inclusive as crianças reclamando muito da falta de disponibilidade dos pais. Eu tento conversar com meu pai, eu não consigo. Eles querem, às vezes, fazer um determinado programa e não conseguem. E os pais, por outro lado, né, gente, num determinado momento, meu filho fica o tempo inteiro conectado a algum eletrônico. Né? Alguma questão assim, ele está no quarto, ele está jogando, ele está numa rede social. Isso tem atingido muito o funcionamento das famílias, né, gente? Agora tem uma coisa importante que a gente precisa falar aqui, porque tecnologia ajudou a gente muito nesse momento que a gente passou agora, né? Nesse momento de pandemia, porque a tecnologia permitiu as conexões. As famílias às vezes estavam separadas, não podia visitar os avós, as pessoas estavam fazendo reuniões virtuais. Então é importante a gente dizer, a tecnologia é uma coisa que pode ser utilizada para o bem, mas muitas vezes ela traz graves problemas e problemas de vícios, que a gente já viu. Dependência, né? Dependência tecnológica, dependência de joguinho, a meninada, a gente tá vendo dependência de pornografia, né? E a gente vê muito isso dentro do consultório hoje em dia, através da tecnologia, do computador e tudo mais. Então, isso passa a ser problema em várias áreas, porque as pessoas passam a exagerar. É o uso exagerado. Né? Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu acho que a pandemia ela antecipou essa coisa, assim, a potencializou, né? Porque com a aula online, os meninos ficam muito mais expostos. Todo mundo trabalhando online, aula online, né? Então, não tem nem como os pais falar, olha, vai ficar 2 horas, 3 horas. Eles não têm controle, Não tem né, controle, Cida? porque também eles estão todo mundo trabalhando, né? Está todo mundo trabalhando. Mas o acesso à pornografia está para 8, 9 anos. Nossa. E que não tem, porque assim, é uma máquina tão poderosa que se a criança fizer uma pesquisa básica, escrever borboletinha, pintinho, florzinha, aparece conteúdo erótico, pula na tela. Que foi esse, hein, Cida Lopes? 8, 9 anos. 8, 9 anos. Não, e assim, e é coisa pesada. Sabe, né? Sabe então, assim, os meninos estão fazendo perguntas que não está na idade, não era de acesso, porque é coisa assim, que você já vai para a filia. Não é o sexo básicozinho. Sabe o que eu penso, meninas? Eu acho que a tecnologia ela veio para ser uma solução. Uma solução para um monte de impasses. Sim. E sabe quando eu acho que ela passa a ser um problema? Quando a tecnologia deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma companhia. Muitas vezes a tecnologia, as redes sociais, os jogos, eles têm uma função que eu acho que não é a função da tecnologia. A função da tecnologia é dar acesso, a função da tecnologia é dar velocidade para processos, a função da tecnologia é garantir, muitas vezes, que processos lentos, difíceis e inacessíveis se tornem possíveis. Eu acho a tecnologia maravilhosa. Sem dúvida. Para a nossa humanidade, então, nem se fala. Sim. Mas muitas vezes a tecnologia ela entra fazendo companhia. Então, quando a tecnologia deixa de ser uma ferramenta para que eu possa facilitar os meus processos e eu passo a utilizá-la para aliviar ou a minha solidão, ou o meu sofrimento, é válvula de escape. Aí ela passa a ser um problema. Você sabe que o tipo de programa que as pessoas assistem, elas têm relação com o tipo de coisa que a pessoa está sentindo? Com certeza. Quem usa o Facebook, por exemplo, ele está mais solitário, se sentindo mais sozinho. Quem usa o YouTube, por exemplo, está entediado. Então, os tipos de redes, elas pegam alguns gatilhos mentais e utilizam esses problemas até para fazerem assim. E olha,
muitas vezes é intencional, né? O pessoal lá do Vale do Silício mesmo já está falando mais sobre isso. São os algoritmos, né? os Os famosos algoritmos intencionais para fazer com que tenha mais visualização e eles ganhem mais dinheiro. Então, assim, o YouTube ele já vai fazendo você ver mais vídeos. Então, o tipo de vídeo... A logística, né? A logística de cada um é diferente para atender uma determinada demanda. E isso acaba sendo um problema, porque a pessoa entra naquele hábito, ela não consegue, às vezes, muitas vezes, sair do hábito, né? 40% das coisas que a gente faz diariamente é hábito. Gente, vocês assistiram aquele documentário Dilema das Dilema Redes? das Redes. Aquilo Bem ali mudou a minha interessante, forma de né? enxergar o que está por detrás da Sim, tecnologia. Verdade. E se a gente for pensar, tem algo que vai... a gente tem que surfar na onda, porque quem é viciado em tecnologia? É difícil a gente medir. Sim. Hoje a gente não tem mais critério para Sim. medir. Claro que a gente vai focar no quem tem prejuízo, quem não tem mais tempo de uso, não é mais critério. Sim. Porque se eu tirar o celular de nós 4 aqui e falar que eu só devolvo amanhã, vai todo mundo ter fissura. O coração vai disparar. Virou um acessório. A gente anda junto. E quando a gente pensa no que a tecnologia faz, pelas velocidades e pela dopamina que libera, o sistema de recompensa da tecnologia, ele é muito imediato. mais potente do que qualquer outro sistema de recompensa social. E esse é o problema. Trazendo para os casais, deixa eu só completar, Rê, trazendo para os casais, se a gente for pensar o que uma pornografia me traz de Sim. prazer imediato, e para eu conquistar aquilo com a minha Sim. esposa? O gasto energético é muito diferente. Então, eu acho que a tecnologia, ela vai trazer, a gente precisa de refletir sobre isso, porque nós somos seres sociais, os mais sociais das sociedades sociais. A tecnologia está ali, mas ela não pode estar entre os seres sociais. Porque o que acontece no social é muito diferente do que acontece no tecnológico, é muito diferente. Voltando à questão que a Simone tinha falado sobre as crianças falarem, o ano passado eles fizeram uma campanha, não sei se vocês estão lembrados, não sei se quem está assistindo a gente também está lembrado disso, mas é uma campanha mostrando como é que as crianças estão se sentindo abandonadas. Então, os pais estão o tempo todo ali mais atentos, às vezes, ao celular do que a própria criança, né? E quantas vezes nós vimos o menino afogar e a mãe tá lá do lado olhando o celular e o menino tá afogando. Então, assim, acontecem esses tipos de incidentes, mas acontece muitas vezes porque as pessoas estão já viciadas naquela questão ali tecnológica. O que eu entendo? Eu acho que, assim, a pandemia trouxe uma coisa interessante. Muita gente que já estava viciado nas tecnologias, ela deixou de ficar, até porque ela chegou num ponto que usou tanto, usou para trabalhar, usou para o social, usou para as outras coisas, que tem um monte de gente aqui que já está assim, eu já não aguento Saturou. mais, já saturou, não aguento mais fazer curso online. Tem jeito de fazer curso presencial? As pessoas perguntam isso para mim. Você está dando curso presencial porque eu quero presencial, eu quero ver gente. Então, acho que isso foi importante. Talvez, eu acho que serve como uma reflexão para a gente ter também. Até que ponto também a gente pode tirar uma coisa positiva da pandemia e entender, olha, talvez a pandemia seja uma oportunidade da gente se voltar para as relações e ver como que as relações interpessoais elas são importantes, como é que essa conexão é importante, os bons relacionamentos é importante, aquela pesquisa de Harvard mesmo que mostra, né, que o que faz uma vida boa são as conexões e bons A relacionamentos. qualidade dos vínculos. São os vínculos, então... E, gente, vamos pensar, né? O cérebro não conseguiu evoluir na velocidade da tecnologia. Sim. Então, o cérebro humano é o cérebro humano, que tem as suas propriedades, que não alcança a velocidade da tecnologia, porque a tecnologia traz o quê pra gente? Mudança, 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 mudança. O que é hoje atual já é velho. Isso que a gente tem de atual Sim. já é velho. Então, a velocidade da tecnologia não é a velocidade das nossas conexões. Não é a velocidade do nosso funcionamento. E por isso a gente pode pensar que é um dos fatores de tanto adoecimento. A gente sabe que um dos fatores, não é só esse, são vários, mas um dos fatores é essa tecnologia que entra na vida da gente, não como uma ferramenta, mas como parte ali das relações e muitas vezes como uma companhia. Não, eu acho que assim, é um potencializador da ansiedade, né?
Porque, assim, não dá tempo. Agora, com esse recurso do WhatsApp, que você acelera o áudio... Não, eu gente... Do dia que eu vi isso, eu falei, Não, gente... eu falei, nem escutar, você não escuta. Você já põe no 2 e pronto, acaba com na isso. velocidade 2, porque eu tô falando na Eu velocidade tô 2. falando Pois também é. no Eu tô dois. falando na Sim. velocidade. E quando alguém fala na Acelerou, velocidade já, um, que eu preguiça, anda depressa. Pelo Gente, amor de o Deus, eu tô dia que perdendo vi esse tempo. WhatsApp na velocidade 2, eu achei ótimo, que eu falei, pronto, resolveu os problemas dos áudios. Depois de um tempinho, eu parei pra pensar, eu falei, por que eu Errado. tô gostando disso, gente? Por que eu tô gostando? Porque me permite fazer mais coisas, me dá um tempo para fazer mais coisas. Ou É, olhar olha, mais, é, né? Olha o quanto isso é impactante. E eu tô igual você, tá? Eu tô falando igual na velocidade Sim. 2. E aí eu me paro e falo assim, gente, pra que a gente tem que acelerar tanto? Eu li um livro há pouco tempo, super recomendo para todo mundo que está assistindo. Foi uma paciente que me recomendou, chama Essencialismo. Ah, é maravilhoso. Nossa, ele já não vi, tem a ver maravilhoso. com minimalismo, mas ele traz, né, o conceito assim, não é o mínimo, é o que é essencial para mim. E esse Sim. livro ele é tão interessante porque você consegue olhar para a vida e falar, gente, será que realmente eu preciso fazer as coisas do jeito que eu estou fazendo? Uhum. E deixa eu fazer um comentário né, sobre o que vocês falaram da tecnologia, do dilema das redes, que me veio isso. Eu acho que, sem dúvida, né, até em função do tempo atual, as pessoas fazem isso com uma propriedade muito maior. Mas tudo na vida, pensa bem, um restaurante, uma loja de roupa, eles tentam vender pra gente pelas emoções. Sim. Né? Então, eles pegam o nosso ponto fraco e eles usam disso para poder atingir nossas emoções. Não diferente, uma série de produtos é oferecido pra gente, Sim. né? Via rede, mas eu não estou me referindo só aos produtos, eu estou me referindo à rede em si, porque eu preciso querer comprar aquilo. E a gente não está conseguindo, porque é como se a gente realmente não tivesse preparado para poder receber esse benefício e usufruir dele de uma forma equilibrada. A gente não consegue usufruir de uma forma equilibrada. E aí, né, a gente está tendo oportunidade na nossa área de pesquisar sobre isso, de ler sobre isso e conseguir entender melhor, porque olha só, meus filhos tiraram a carteira há pouco tempo, né? Vamos pegar a BR perigosa. Não foi chave de carro e vai embora, se vira com a BR. Vamos ver como é que é? Sabe dirigir? Ó, legal, foi. Voltou, legal. Ou seja, você observa o comportamento, ele dá conta, ele tem habilidade. Gente, um menino tira carteira com 18 anos, né? Tem habilidade? Tem. Então, beleza, agora, tranquilo. Uma criança entrega um telefone para uma criança de 5 anos. Sim. Ela sabe usar, ela tem potencial, ela tem maturidade cerebral para estar com aquele telefone. Claro que não. Aí os pais falam assim, Simone, meu filho só fica no telefone. E como é que nós vamos fazer? Porque não era para ele nem estar com aquele telefone. Porque ele não sabe usar. E a criança pequenininha ainda é mais complicado porque a gente está mudando a química cerebral dela. Eu ia falar sobre isso. E isso Como é eu que vai acho ficar? mais sério. Eu acho mais grave, principalmente para esses menores. Os menores de 5 anos, né? As pessoas já estão falando que assim, você não deve dar nada tecnológico para criança pequena, porque você vai mudar os caminhos cerebrais. Sim. E aí, quando a gente pensa nisso, o que acontece? Os pais viram e falam assim, não, mas o menino fica quietinho, o menino fica bonzinho, eu posso ir para um restaurante, eu dou o iPad para ele, eu dou o celular para ele, a criança já sabe brincar, já, isso as pessoas aí acham nasceu lindo, com chip, bem. as pessoas acham lindo, né, porque elas falam, nossa, é tão bonitinho, porque ele já aperta ele lá. Mexe em tudo, é uma inteligência. Sabe o que a tecnologia virou nesse exemplo da Renata? Virou pai e mãe. Sim. Virou pai e mãe. Sim. Faz papel de pai e mãe. Agora, talvez pra quem tá nos assistindo, escuta, fala assim, bonito, né? É. Como que eu faço pra criar meu... bonito. Então nós vamos tirar. Seus meninos já cresceram, Renata. Eu quero ver um menino mas de 5 aqui, anos. filho Fala, dá trabalho. Simone. Filho Fala. dá trabalho, Dá trabalho. gente. Filho dá trabalho. Filho, você acorda domingo de manhã e fala assim, E eu quero agora? ficar deitado o dia inteiro, mas você não pode, não. Porque você tem um menino. Você tem um filho, você não pode ficar deitado o dia inteiro. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu falo para os meus pacientes? Eu falo assim, quando você dá a tecnologia, você tira o quê? Quando Tira você dá o convivência, celular, tira- quando você, o que você está tirando? Porque se a gente parar para pensar o que a gente está tirando, talvez a gente consiga pegar o celular, colocar na cestinha, pôr na gaveta, mas- enquanto a vida está acontecendo. Mas eu acho que tem... Eu não sei se as pessoas, se os pais, né, não estou falando de todos, querem isso. Querem ocupar esse lugar, né? Porque, assim, eu acho que nós estamos aqui
falando o óbvio. Acho que todo mundo pensa. Ninguém é tão ingênuo de falar, olha, não sei. Sabe e vai pelo caminho mais fácil. Mas né? porque é difícil também, Cida. Eu acho que não, eu não tô, não é para pôr culpa, não. Aliás, não, antes, pelo contrário, eu quero, eu tô muito mais me colocando no lugar deles, porque é difícil, é muito difícil mesmo. Você tem que acessar suas fragilidades, Sim. né? Assim, o tal do não dar conta. Né? Mas é porque eu não vou dar conta de ser mãe de acordo com as minhas expectativas do meu modelo. Não, ideal. E muitas vezes é porque então, não quer você mesmo. Com essa frustração, você fala assim, nossa, então, mas esse não querer passa por isso. Você não acha, não? De tipo não assim. Sei. Não, eu acho que pode ser por comodismo mesmo. Eu quero tomar cerveja, almoçar tranquilo. E o meu filho tá quietinho, eu não tenho que ficar correndo. Não entra na questão eu gosto, eu não gosto. Não estou falando que são todas, eu estou falando da coisa de parte prática mesmo assim. É a babá que ninguém tem, ainda mais a pandemia, né? Agora que nós estamos começando a sair. Então, muitas vezes é a lei do menor esforço. E é difícil a gente que, né? Eu que já passei, que agora já tenho neto, é difícil você falar, não faça isso, não faça... Gente, a criação, a educação, ela é feita dia a dia. Sim. Não é um final de semana que essa criancinha vai passar comigo e eu vou ficar brincando com ela, não. É de segunda a segunda, e que muitas vezes não tem substituto. E olha, Cidinho, eu vou te falar uma coisa. A gente tá difícil. Mas a gente está chegando num ponto que a gente vai ter que escolher qual difícil que a gente quer. Sim, concordo. Porque tudo é difícil, gente. Não tem fácil. Fácil não existe. Sim. O esforço pra gente educar uma criança, pra gente estar presente, pra gente cuidar de uma relação conjugal, pra gente conseguir se conectar com as nossas vulnerabilidades, isso é muito difícil. Mas será que isso que a gente tá achando que é fácil ou vai tornar tudo mais difícil? Sim. Porque essa é uma reflexão. Será que vai tornar as coisas mais difíceis? Porque eu tenho a sensação de que isso que a gente está fazendo com a tecnologia vai tornar a nossa vida mais difícil. Você não vai ter porque o que antes era fácil vai deixar de ser fácil. Já está tornando, né? Porque os meninos, eles estão perdendo a referência de pai, de família, de limite, de regra e principalmente de afeto. Sim, de vínculo. De afeto, de vínculo. Né? Eles não vão fazendo tanta questão mais, e quantos jovens a gente tem visto não fazendo questão de conhecer outros jovens. Não, eu tenho meus amigos virtuais. Então, assim, jovens de 18, 20 anos, 20 e poucos anos. Mas você já viu esse seu amigo virtual? Às vezes eu pergunto, você conhece esse seu amigo virtual? Não, eu não conheço. Ele é um amigo virtual. Outro dia, uma criança falou comigo no consultório. Eu fui adicionando num joguinho que ele joga, ele foi adicionando pessoas para jogar com ele. E eu já tenho 700 e não sei quantas pessoas. Eu falei, você tem 700 pessoas adicionadas? Ele falou, mas é porque eu acho legal ir adicionando, e eu conhecendo gente, e eu vou adicionando. Mas você conhece todo mundo? Não, eu acho legal adicionar. Então, quer dizer, é a questão da dopamina. Você está estimulando um processo. Essa criança, daqui a pouco, ela não dá conta mais. Ela está ali só vivendo em função de computador. Olha que interessante isso que você está falando. Olha que interessante isso que você está falando. Você está falando assim, olha, uma criança que tem 700 seguidores. Não é seguidores, ele tem pessoas que jogam. Conectados com ele que jogam. Antigamente, quem eram as nossas referências? Primo, irmão, coleguinha da escola. A gente no máximo tinha 50 nome, pessoas. Né, tinha nome, tinha nome, cara. Que iam modulando. Hoje a gente está sendo modulado por fantasmas. Que são aquele tanto de pessoas que fazem uma crítica ou que fazem um elogio, que não tem cara, que não tem nome, que a gente não sabe quem é. Então, essa relação com a tecnologia, a gente ainda não... Eu acho que a psicologia vai ter que estudar muito. Muito. Porque a gente não sabe nem nome para o que pode acontecer. Não tem nem nome para o que pode acontecer. Mas é uma reflexão que a gente tem que fazer. E ao mesmo tempo, nem nome e solução. Porque a solução seria, né? Vamos deixar o menino desconectado, né? Vamos desconectar. Impossível. Tem que surfar na onda, não vai segurar, tem que construir pranchinha. Não tem que construir pranchinha, não tem jeito. Exatamente, vai ter que encontrar uma forma de lidar com isso. E enquanto não encontra essa forma,
tá todo mundo perdido. E não tem né? fórmula mágica. Não. A prancha é para cada um. É, Né? Não- é. Eu, numa casa com 4 crianças, cada um com uma necessidade, cada um com um perfil, cada um é uma regra. Só que o que é importante da gente refletir sobre, ao não colocar a regra, ao não colocar o limite, o que eu tiro dos meus filhos? O que eu tiro de mim? Quando eu passo horas no celular, o que eu tô tirando de mim? É uma pergunta que eu me faço. O que eu deixei de fazer nesse tempo que eu tava aqui no meu Instagram? Não, e a coisa é tão complicada, porque assim, vou dar uma olhadinha, você fica 2 horas. Olha como você não vê. Captura, né? Você não vê. Você Mas não você sabe vê. que é Você não vê. programado E pra aí, não, eu não capturar, tenho né? tempo de conversar, eu não tenho tempo de ficar, eu não tenho tempo. E você fica 2 horas sem perceber. E Sem não- perceber que Mas você os ficou. adultos estão falando disso, assim, é um peso, né? Tipo, olha, eu chego em casa à noite, eu não consigo dormir porque me captura. Pensa Sim. bem. Fica ali, né? O sujeito fica ali, dá conta que tá ali de alguma Sim, forma, sim. tipo, eu não queria estar aqui, eu não queria estar aqui. De uma forma ele vai entrando num assunto, em outro, quando vai ver, já era pra eu ter dormido, eu poderia ter ligado pra Sim. alguém, eu poderia estar me conectando com alguém. Agora, né? sabe uma coisa que eu acho importante a gente pontuar aqui, assim, eu tenho falado muito, no WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp é uma coisa assim, o pessoal põe as notificações e deixa o celular ali do lado, e tá ali de olho nas notificações para ver como é que é as notificações. Eu, por exemplo, tirei as notificações do meu celular. Sua pranchinha, tá construindo a sua pranchinha. Por que eu tirei as notificações do celular? Porque se o celular ficar lá tremendo o tempo todo, você tá ativando o seu cérebro o tempo todo para Você ficar... tá atrasada, ele né? Você tá ativa a perdendo. sua curiosidade, ele ativa a sua curiosidade, ativa a sua dopamina, você não quer perder nada. Sim. Então, aquilo ali, na hora que as notificações vêm, automaticamente você quer olhar. Então, eu, por exemplo, eu não tenho notificação, nem WhatsApp, nem Telegram, nada disso. E eu criei alguns horários para eu ver isso durante o dia, que são os horários que eu posso ver, que eu posso fazer. Então, porque se eu não faço isso, na hora que eu vejo, eu tô ali por conta. Porque na hora que você vai fazer, se eu já sei, por exemplo, que eu tenho só meia hora para olhar o meu celular naquele dia, e tem dia que eu só tenho meia hora para olhar essas mensagens de WhatsApp, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles grupos que são menos importantes, que não vai ter uma coisa assim, eu vou lá e dou como lida aquilo tudo e só vou nas mensagens individuais que as pessoas me mandaram. Então, eu criei um critério para descartar algumas coisas, para não me pegar. Agora, se eu ficar olhando o celular o tempo todo e se a notificação vier, eu abro todas Toda as hora. mensagens. Não, você não sai dele. Eu leio tudo que todo mundo tá falando o tempo todo e eu não paro de pensar. E aí é que tá, se a gente fica pensando, a gente vai criar problemas muitas vezes. Porque o pensamento, eu falo que a preocupação é o contrário da ocupação. Então, assim, você abre um negócio lá, você fala, ai meu Deus, e aqui? Ah, abre um outro negócio, ai meu Deus, tem aquilo. Aí você já está criando, as preocupações vão contribuir para elevar a sua ansiedade. Então, Agora, e aí eu a acho que gente entra num esquema complexo, ou seja, você é hipnotizado por aquilo. Eu acho que a gente podia pensar assim, até para quem está ouvindo a gente, vamos pensar em estratégias simples que vocês possam fazer para o dia a dia de vocês, igual esse que eu dei o exemplo. Desativa as notificações, Deixa eu põe dar um horário outro para que olhar. eu tenho passado né? para os meus pacientes e está funcionando. Colocar o celular dentro de uma meinha colorida, dentro de uma peça de roupa do lado da cama, porque a peça de roupa vai te dar uma ancoragem assim, opa, eu não vou mexer nisso agora não, eu tenho combinado comigo, né? Eu vou dormir num determinado horário, de te lembrar, porque a maioria dos relatos é assim, de repente eu estava ali e não dei conta. Então, quando o celular está dentro de alguma coisa, você vai ter que... Né? É um obstáculo. Dentro e aí você vai ter que tirar. E é tão interessante, isso vai te ajudar a pensar porque, assim, sobre. Isso é uma realidade tão nova. Isso que nós estamos conversando aqui, né? Eu sei que trabalho com casais também. E o lugar que está ocupando nos relacionamentos, que tá uma coisa assim, não se fala, né, gente? Não se fala. Elas, né, então, é quase uma psicoeducação mesmo para adultos. Primeiro deles darem conta de saber o estrago que está sendo feito, porque também é um álibi enorme para não resolver problema, para fazer de conta que nós estamos juntos e aí não precisa encarar nada que está, né, agarrado, né? Então, mas ter essa consciência de falar, não, estou exagerando, paramos de conversar, paramos de ver um filme juntos,
parou de pegar na mão, porque cada um está com o seu celular, né? Então, e fazer esses exercícios, que eu não sei como é que você está trabalhando, mas é assim, de descobrir junto, de criar junto, falar, gente, normas, combinados, para isso começar a ter um outro lugar. Combinados. Porque em família e com tudo, as amizades também, tudo, Cida. tudo. Porque eu acho que pode ser assim. A gente pode ir para uma reunião social e pode combinar. Ó, gente, ó, hoje tem aqui, vários restaurantes que estão fazendo hoje promoção aqui nós não de vamos deixar. usar. Sim. Hoje aqui nós não vamos usar, porque a pessoa fica ali preocupado com a foto que ela vai tirar, se ela vai postar, a comida que ela vai postar e para quem ela vai postar. Então, acaba que você deixa de viver o momento presente. E quando a gente deixa de viver o momento presente, a gente deixa de estar centrado na nossa essência, de vivenciar as coisas boas que a vida tem para dar para a gente. A gente acha que a vivência, que o celular já é um aspecto da vivência, né? Outro dia uma criança falou assim, mas a minha mãe, ela tira fotos das coisas que ela vai fazer, mas ela, na realidade, ela só tira foto com a gente só para postar. Ou seja, ela não tá com a gente. Mas ela tira foto da gente para postar. Então, quando ela tira foto, ela finge que a família tá toda plena, que tá tudo lindo, mas ela não tá com a gente. Então, é triste isso. E eu acho que é dos dois lados. Nós estamos vendo os pais viciados, as crianças viciadas. Sim. E todas as outras pessoas viciadas. Nós estamos falando, é um vício mais generalizado isso. E eu acho que a gente precisa repensar em como que a gente vai fazer, as estratégias que a gente vai criar, para poder ter um pouquinho mais de conexão, o tete a tete, encontrar com as pessoas. As emoções são importantes demais, né? Essa conexão é importante. Acho que todo mundo já deu um monte de estratégias, né? Então, minhas colegas já enriqueceram esse podcast de estratégia. E eu vou finalizar filosofando. Vamos filosofar um pouquinho? Eu acho que o valor, né, um bem mais precioso que a gente tem na adultez, porque a criança depende do adulto para fazer isso tudo, é a liberdade. Então, a gente poder ser livre para estar no momento presente, para se conectar. E essa liberdade, a tecnologia está ameaçando. Então, qual ameaça a nossa liberdade que a tecnologia está trazendo? Eu acho que se a gente reflete um pouquinho mais profundamente sobre a ameaça à nossa liberdade de sentir, de se conectar, de estar no momento presente, talvez a gente consiga se motivar, se engajar, porque é muito difícil lutar contra entre aspas, gente, a cocaína tecnológica. Sim. Porque é muito mais prazeroso do que muitas coisas que a gente vive. Mas será que vale a pena a gente ficar aprisionado e perder a liberdade por isso? Vamos continuar, então, falando sobre esses temas deliciosos. A gente fica por aqui. Mas tem mais. Quarta-feira que vem tem mais.